Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para apresentar o 8º vídeo da série João 6 e a pá de cal na cova arminiana. Bom, nesse vídeo nós vamos analisar um texto do Ezequiel onde ele procura analisar e comentar dois textos bíblicos especificamente, de onde ele diz existirão ou partirão duas dinâmicas bem definidas e distintas. O primeiro deles é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O outro texto, analisado pelo Ezequiel, é João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de adentrarmos aos comentários do Ezequiel, vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos pela vida, por tua bondade e misericórdia. Gostaríamos de pedir, Senhor, a unção do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, para que possamos assimilar, compreender e receber a tua palavra como bênção em nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, os comentários a seguir, ou o texto que nós iremos ler do Ezequiel, se basearão nesses dois textos que nós acabamos de ler aqui, João 6,44 e João 14,6. Gente, o que vocês estão prestes a ouvir é fruto de uma mente corrompida pelo insaciável desejo de exaltação própria. Somente alguém cujo principal interesse não seja o de buscar a verdade poderá raciocinar de modo tão contrário ao que a palavra de Deus expressa. Se você que está me assistindo agora, por um acaso não conseguir entender as tortuosas acrobacias exegéticas do Ezequiel, não se preocupa não, você não está só e o problema não está com você. Ouçamos o que ele diz, abre aspas para ele. Algo que pode nos ajudar a vislumbrar mais de perto exatamente o que as frases de Jesus em João 6,44 e 14,6 significam, é destacar todas as dinâmicas efetivamente presentes nos textos. Então perceba que ele fala em termos de dinâmicas. Por um lado, continua ele, por um lado, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Por outro lado, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas duas ideias implicam em outras ideias, a saber, alguém, qualquer um, pode vir a mim se o Pai que me enviou o atrair. E alguém, qualquer um, pode ir ao Pai através de Cristo. À luz dessas possibilidades interpretativas, já percebemos algo muito importante. Os textos podem ser lidos de forma universal, como que implicando que todas as pessoas podem ir a Cristo se forem atraídas pelo Pai, e que todas as pessoas podem ir ao Pai através de Cristo. Ou os textos podem ser lidos de forma particular, como implicando que apenas os eleitos predestinados vão ao Filho, atraídos pelo Pai, e que somente os eleitos podem ir ao Pai através de Cristo. Dessa maneira, só nos resta avaliar qual a melhor leitura dos textos em seus respectivos contextos sobre esse ponto específico, fecha aspas. Então, temos duas dinâmicas bem distintas, segundo ele. A primeira, que determinaria a ida a Cristo pelo Pai, e a segunda, que determinaria a ida ao Pai por Cristo. Antes de prosseguirmos, é bom que se diga
que a palavra de Deus, especificamente nesse contexto aqui de João, não oferece esse tipo de alternativa interpretativa que irá depender, em último caso, do tipo de corrente teológica a que você pertença. Bom, ele diz que em João 6,44, ele diz que João 6,44 estabelecerá a seguinte dinâmica: alguém, qualquer um, pode vir a mim se o Pai que me enviou o atrair. Precisamos esclarecer algo aqui que o Ezequiel deixa passar como se fosse um detalhe insignificante. A saber que, desde que seja atraído pelo Pai, alguém ou qualquer um, não apenas pode, mas que com certeza irá a Jesus. Essa não é uma questão de competência e iniciativa humanas. É questão de determinação divina. O que também não significa que o homem seja tratado por Deus como um objeto autômato, porque se esse fosse o caso, Deus Espírito Santo não necessitaria o quê? Convencê-lo ou persuadi-lo. Ações, convencimento e persuasão, que demandam a existência de razão, de intelecto e mente. A palavra de Deus não coloca as coisas nos termos de uma decisão, como que partindo do agente humano, como se ele, depois da determinação do Pai em dá-lo a Jesus, ainda pudesse refletir sobre se aceitaria ou não ir a Jesus. Definitivamente não é esse o sentido do texto bíblico, que diz categoricamente, meus irmãos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6,37. Não há aqui nenhuma possibilidade de indefinição quanto a ir ou não a Cristo. Perceberam? A premissa que determinaria a primeira etapa da dinâmica do Ezequiel, portanto, é sutilmente enganadora. Vamos à segunda etapa. Alguém, qualquer um, pode ir ao Pai através de Cristo. Assim como na primeira, nessa etapa da dinâmica ezequieliana, há uma pegadinha exegética escondida derivada da anterior. Se o Pai pôde enviar alguém ou qualquer um a Cristo, Jesus poderá enviar alguém ou qualquer um a Deus. E essa etapa, cuja competência pertenceria a Cristo, não dependeria da etapa anterior, da qual Deus é o responsável. Ou seja, assim como Deus enviou unilateralmente alguém a Cristo, do mesmo modo, o Salvador poderia enviar unilateralmente alguém, ou qualquer um, a Deus Pai. E nesse caso, seria como se a vontade de Cristo fosse independente da vontade do Pai. Ele ainda diz, abre aspas, aliada à pregação universal do Evangelho a toda criatura, essa dinâmica demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que João 14,6 é um texto universal. Fecha aspas. Ou seja, qualquer pessoa pode ir ao Pai, todavia, unicamente através de Cristo. De acordo com esse argumento ridículo, Deus agiria de um lado, enquanto Cristo agiria de outro lado. Nós vamos aprofundar essa ideia ridícula mais adiante. Esse é o raciocínio do Ezequiel,
que ele pensa estar travestido de uma sabedoria muito profunda, quando na verdade é um raciocínio diabólico que tende a confundir a mente de alguém, qualquer um, que ainda não compreenda o Evangelho. Em outro comentário absurdamente antibíblico, envolvendo textos dos capítulos 6 e 14 de João, ele vai dizer, abre aspas, em João 14, por exemplo, Jesus apela aos discípulos para que creiam nele e no Pai, ao menos por causa das obras que ele realizou a mando do Pai. Milagres como a multiplicação dos pães, descrita em João 6, estão incluídos entre essas obras. Isso indica que a dinâmica da fé dos discípulos verdadeiros não envolvia a manifestação de uma crença confiante e obediente automática, de origem monergista, em função de uma fantasiosa eleição pré-temporal na eternidade passada, mas sim de decisão pessoal baseada na experiência com Cristo e no chamado a crer. Fecha aspas. Antes de qualquer coisa, atentemos para o fato de que em João 6, excetuando-se seus discípulos que já o seguiam desde o início de seu ministério, Jesus está lidando com uma multidão de incrédulos, com o agravante de que ele já sabia que não creriam nele, muito embora tivessem testemunhado milagres extraordinários, aí incluído a multiplicação dos pães e peixes. Já em João 14, meus irmãos, o mestre está reunido com seus fiéis discípulos, tristes e desapontados ante a perspectiva de que seu Senhor e Salvador iria partir em breve. Não há nada no texto, João 14, que indique a presença de gente incrédula nessa reunião, exceto o traidor. Portanto, a experiência deles com Cristo, logicamente, não poderia ser comparada com a experiência dos demais que estiveram com Jesus pessoalmente em outras ocasiões, ainda que não crescem nele. Quer dizer que ter fé em Cristo para o Ezequiel dependerá da decisão pessoal de alguém, ou qualquer um, que apenas deseje crer em Jesus, e não do que ele chama de, abre aspas, uma fantasiosa eleição pré-temporal na eternidade passada, fecha aspas. Vamos deixar mais uma vez a palavra de Deus falar livre e desimpedidamente. Antecipamos que, ao objetar esses comentários, estaremos reafirmando, simultaneamente, a terceira e última etapa da dinâmica da graça, que desembocará na conclusão daquilo que realmente a Bíblia afirma como sendo a verdadeira doutrina da salvação. Precisamos perguntar, afinal, a eleição incondicional é afirmada na Bíblia ou não? Se houve uma escolha divina, ela foi condicionada antes à escolha humana? Houve uma tensão entre a vontade de Deus e a vontade de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Um texto sobre o qual não deveria repousar nenhuma dúvida acerca desse assunto é o de Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. Vamos analisar pausadamente esse texto de Efésios aqui, para sabermos até que ponto o Ezequiel tem razão. O texto começa assim, texto de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões
celestiais. Meus queridos irmãos, esse verso diz que fomos abençoados ainda nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que, desde a eternidade, houve alguém em nome de quem seríamos abençoados. E sem ele, não haveria essas bênçãos. Continuemos. O texto de Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui temos algumas informações claras e inequívocas, meus queridos irmãos, sobre, olha só, uma ação divina. Deus nos escolheu. A ocasião em que essa ação se consumou, antes da fundação do mundo. O objetivo dessa ação, para sermos santos e irrepreensíveis. E por causa de quem essa ação foi possível? Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Então nós temos 4 elementos sobre os quais podemos trabalhar a questão da eleição, fundamentados unicamente pela palavra de Deus. Penso que o problema do Ezequiel e dos arminianos, de um modo geral, não é com a eleição em si, mas com relação ao tempo em que ela foi consumada. Eles não aceitam, em hipótese alguma, o fato de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. A palavra de Deus é clara nesse ponto. Apesar disso, essa cambada arminiana insiste em negar que isso seja real. Que parte de Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, essa gente não entendeu. O raciocínio tortuoso deles diz que houve escolha de Deus, sim. Mas essa se deu em função de sua presciência e dentro da cadeia do tempo. Como prova, eles vão citar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, onde eu leio: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Fecha aspas. Bom, seria mais ou menos assim, ó. Por ter previsto antecipadamente quem, por si mesmo, decidiria crer nele, em Jesus, Deus os elegeu no momento de sua conversão, no tempo e no espaço. Ou seja, dentro da história. Porém, mesmo tendo sido eleitos por Deus, que previu de antemão sua conversão, nem mesmo esses, meus irmãos, estariam com a salvação garantida, pois poderiam apostatar da fé. Olha que interessante. Pergunto: que presciência de Deus seria essa que prevê quem verdadeiramente crerá e por isso elege, mas não prevê quem apostatará? Parece contraditória essa pergunta que eu estou fazendo, não parece? Mas ela é uma pergunta que parece ser contraditória por conta dos pressupostos contraditórios dos arminianos em relação a esse assunto. Pergunto: ou que eleição seria essa que elege os que creem, mas que pode ser anulada por ter Deus previsto também sua apostasia? Se Deus previu também a apostasia de alguém, por que elegeria tal pessoa? E ainda, será que haveria possibilidade da eleição se basear apenas sobre aqueles que Deus
sabe que irão crer até o fim? São perguntas que eu direciono aos arminianos. Bom, se essa for a concepção aceita pelos arminianos, de que Deus elege apenas aqueles que ele sabe que irão crer até o fim, se essa for a concepção aceita por eles, eu pergunto, como esses poderiam perder sua salvação se Deus já sabe que permanecerão fiéis até o fim? Respondam para mim, arminianos. Conforme exposto anteriormente, isso é bom vocês observarem. Desde a desobediência do homem no Éden, Deus não teria mais a obrigação de conceder vida eterna a ninguém, pois em Adão toda a raça pecou e, como tal, toda a raça teria que morrer. É exatamente por isso que Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios 15, 22, em Adão todos morrem. Tanto o Ezequiel, bem como todos os arminianos, nunca entenderam essa verdade afirmada pela palavra de Deus. Assim como nunca aceitaram o fato de que Deus, por um motivo que só a ele pertence, decretou permitir a entrada do pecado no mundo, tendo um propósito santo com isso. Estou dizendo aqui é muito sério. Deus nunca foi passivo na história. Deus nunca foi impotente na história. Se Deus quisesse, ele poderia ter evitado a entrada do pecado no mundo de diversos modos e maneiras. Um deles seria não expulsando Satanás para a terra, conforme afirmado em Apocalipse 12, verso 9. Eu leio: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí, Ezequiel? Quer perguntar a Deus por que ele fez isso? Ou você insistirá de forma imbecil que tudo se deve ao livre-arbítrio humano e não à vontade soberana de Deus? Sabendo que todos nós, criaturas humanas e terrenas, estaríamos perdidos para sempre caso ele não interviesse, Deus, ainda antes da fundação do mundo, estou usando a expressão de Paulo em Efésios, nos escolheu para que fôssemos salvos pela vida de seu Filho. Deus nos elegeu na eternidade para que voltássemos a ser santos e irrepreensíveis diante dele. Entretanto, isso só seria possível agora pela mediação de Cristo, através de quem receberíamos a sua justiça, pois havíamos perdido a nossa em Adão, lá no Éden. Entenderam? De agora em diante, não seria mais possível ao homem ser justo por suas próprias obras. Eu estou dizendo com a entrada do pecado, depois da entrada do pecado, depois da transgressão de Adão. Então, é a esse período de tempo que eu estou dizendo, que eu estou me referindo com de agora em diante. Não seria mais possível ao homem ser justo por suas próprias obras manchadas pelo pecado. O próprio Isaías reconhece isso, Isaías 64, verso 4. As obras, essas obras que os seres humanos praticam, pensando serem obras justas, estão manchadas pelo pecado, são para Deus como trapos de imundícia.
A graça de Deus deveria se manifestar na pessoa de seu Filho, que assumiria nossa culpa, nossa condenação e nossa pena ao morrer lá na cruz. Sua santidade e justiça seriam atribuídas a nós pela fé, dom divino que nos habilitaria a crer nele. Olha o que Jesus diz em João 17:19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus se santificou, enquanto homem que ele era, em nosso favor, para que nós fôssemos santificados pela verdade. Ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Ele é a palavra viva de Deus. E ele se santificou em nosso favor, para que nós pudéssemos ser santificados. Sem essa santificação de Jesus, atribuída a nós pela fé, nós não teríamos como nos salvar, não teríamos como sermos reconhecidos por Deus como justos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Sem Jesus, não haveria graça, não haveria eleição, não haveria possibilidade de redenção, pois nenhuma obra humana seria capaz de anular a condenação da morte eterna imposta sobre toda a humanidade por causa de Adão. Nada poderia anular essa condenação. Nenhuma obra humana teria o poder de anular essa condenação. Voltemos a Efésios. Versos 4 e 5. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Esse verso, meus queridos irmãos, dá um checkmate nas pretensões sinergistas do Ezequiel Gomes. Por conta de tudo o que aconteceria no Éden, é que Deus elaborou um plano de resgate da humanidade. Deus é o sujeito da história da salvação. Ele é o sujeito que, por amor, nos predestinou para Ele mesmo. Predestinação não é coisa do diabo, como afirma o senhor Ezequiel Contraditório e Malandro Gomes. Predestinação é coisa proveniente do amor de Deus por nós. Acabamos de ver isso em sua palavra. E com que propósito maior Deus nos predestinou? Para pertencermos a Ele. Não por meio de algo que façamos em sinergia com sua santa pessoa, mas unicamente por meio de Jesus, que nos adotaria juntamente com o objetivo de sermos filhos de Deus em cumprimento de sua vontade. Gostaria de perguntar ao Ezequiel e aos arminianos que me assistem: quem escolhe quem em questões que envolvem adoção? Porventura, a prerrogativa da escolha seria dos possíveis alvos de uma adoção? Essa pergunta pode parecer ridícula, no entanto, se levarmos em consideração que, para o Ezequiel, em nossa relação com Deus, a prerrogativa da escolha pertence ao ser humano, elas se tornam importantes. E aqui também se confirma o que defendemos como sendo a última fase da dinâmica da graça, que se constitui de 3 etapas. São elas: primeira etapa, Deus dá Jesus ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, Deus dá um mundo a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. E a terceira etapa, Deus recebe um mundo de Jesus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Toda a Trindade está envolvida em todas as etapas da dinâmica da graça. Não há qualquer tipo de tensão entre as vontades harmônicas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tivéssemos que resumir o plano da redenção em uma frase, essa seria: viemos de Deus e para Ele voltaremos. Afinal, foi o próprio Deus que nos predestinou em amor, para que fôssemos propriedade exclusiva dele, por meio da adoção de filhos em Jesus Cristo. Efésios 1, 4 e 5 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Perceba como Pedro confirma o que tanto Paulo quanto João já explicitaram em seus escritos inspirados. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Para conduzir vocês a Deus. Nos conduzir a Deus. Esse é o objetivo maior do plano da salvação. É a última etapa da dinâmica da graça. Paulo continua: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1:6. Meus queridos, o louvor deve ser direcionado à graça de Deus manifestada em seu Filho amado, graça gratuita pela qual não pagamos absolutamente nada, como que em sinergia com Deus. Nele, Efésios 1:7, nele, uma referência a Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Nossa redenção, meus queridos irmãos, não está baseada em nossas obras, supostamente feitas em parceria com Deus. Não podemos nos salvar com obras da lei ou derramando o nosso próprio sangue. A remissão de todos os nossos pecados se deu pelo sangue de Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1:8. Deus derramou graça sobre nós, dando-nos sabedoria e entendimento acerca do verdadeiro Evangelho. Ninguém poderá nos enganar. Somente aqueles que não amam essa verdade da graça de Deus é que serão enganados. Olha esse texto da Bíblia que eu vou ler agora para vocês, que é chocante. Prestem atenção nisso. Abre aspas para Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 9 a 12. Anote esse texto aí. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque
não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Como não creem na verdade revelada da palavra de Deus, Ele, Deus, os envia para o erro, para crerem na mentira. Isso aqui é grave. Isso aqui é sério. É a palavra de Deus. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É isso que toda a humanidade tem o poder de fazer naturalmente na carne. Não acolher o amor da verdade. Não acolher a verdade por amor a Deus. A humanidade, estando na carne, nós já mostramos isso. Não tem esse poder de receber a verdade, de aceitar a verdade. O Evangelho. Não tem. Esse texto é uma prova da depravação radical em toda a natureza humana. E para esses, a quem Deus não elegeu, porque eles têm prazer na injustiça, eles se satisfazem com a injustiça, com a mentira, Deus lhes envia a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Deus envia a operação do erro, quer os arminianos queiram, quer não. Nós não temos nenhum problema com a palavra de Deus. Quem tem problemas com a palavra de Deus são vocês, arminianos. Inclusive você, seu malandro, Ezequiel Gomes, contraditório. É você que tem problema com a palavra de Deus. Você e sua gangue de arminianos. Nós não. Nós aceitamos um assim, diz o Senhor, como ele está explicitado na palavra. Voltemos para Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Já não há mais mistério, meus irmãos, quanto à vontade maior de Deus. Pois esta nos foi revelada em seu Filho, no tempo certo, segundo a agenda de Deus. Foi por isso mesmo que Jesus declarou em João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 6 e 7. Jesus não disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Haveria alguma importância nisso? Se há, o que significaria? Estar na presença de Jesus, neste contexto de João 14, significa estar em uma relação pactual com o Salvador. Não é meramente estar em sua companhia física, em sua presença. À exceção de Judas, todos os demais estavam garantidos pelo fato de o conhecerem salvificamente e, conhecendo-o desse modo, possuírem a certeza de que já conheciam também o Pai.
Portanto, ir a Jesus em João tem o sentido de crer nele. Além do mais, ir a Jesus em João também tem o sentido de ir ao próprio Deus Pai, não havendo por isso nenhum motivo para fazer diferenciação entre as pessoas do Pai e do Filho, coisa que o senhor Ezequiel Contraditório Gomes procura fazer inadvertidamente sem o apoio da palavra de Deus. E nós falaremos mais a respeito disso daqui a pouco. Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Somos herança. E outra vez, por causa de Cristo. Herança proposital de Deus, que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Preste atenção nisso que eu vou falar. A única vontade que determinará sermos ao mesmo tempo herança e herdeiros é a vontade de Deus. E não a vontade de Deus, mas a nossa vontade. A vontade de Deus, por ser eterna e infinita, não poderia ser precedida pela vontade finita do homem. Vocês entendem isso? Não houve nada antes da vontade de Deus. Do contrário, ela não poderia ser a causa primária de tudo. Seremos louvor da sua glória, não por participarmos sinergisticamente com Ele, mas por estarmos escondidos em Cristo, que já fez tudo o que era necessário fazer para que fôssemos salvos. Deus declara: não darei a mais ninguém a minha glória. Isaías 48:11. Olha só. Não darei a mais ninguém a minha glória. Ou não dividirei a minha glória com mais ninguém. Isaías 48:11. Se Deus não dará ou não dividirá a sua glória com mais ninguém, quem terá a coragem e a estupidez de dizer que trabalhou com vistas à sua própria salvação juntamente com Deus? Só o Ezequiel Gomes. Só ele. Nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha só isso aqui. Nele, em Cristo, né? Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. É a palavra da verdade, as boas novas de nossa salvação em Jesus, que nos habilita a crer nele mesmo. Essa palavra não está originalmente em nós. Assim sendo, não temos em nós mesmos o poder de produzir fé em Cristo, como afirma o senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Paulo, em Romanos, diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Não há essa coisa de fé automática, como nos acusa o senhor Ezequiel Gomes. Isso é produto de sua ignorância e preconceito.
A ação de ouvir pressupõe um processo mental inteligível, capaz de assimilar, apreender e receber o que a palavra de Deus nos propõe como sendo verdade absoluta. Existem 3 aspectos a serem observados em relação a esse texto de Paulo, que, se aceitos, evitarão que possamos assumir a ideia de um suposto automatismo da fé que o Ezequiel atribui a nós, calvinistas. Ou atribui ao nosso ponto de vista, né? Vamos lá, quais são esses 3 aspectos? Primeiro aspecto, a fé vem. Se vem, é porque não está em mim. Se em mim estivesse, ao invés de vir, a fé de mim partiria. A fé vem pelo ouvir, esse é o segundo aspecto. Não vem pelo olfato, não vem pelo paladar, não vem pelo tato e nem pela visão. A fé vem única e exclusivamente pelo canal da audição. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Esse é o terceiro aspecto. Entretanto, presta atenção nisso aqui, irmãos. Entretanto, a ação de ouvir nesse contexto implica em poder, capacidade e virtude mediados pelo Espírito Santo para compreender, receber e crer na pessoa do Filho como nosso único Salvador. Caso contrário, toda pessoa dotada com orelhas e sentido pleno de audição estaria apta a crer em Cristo automaticamente, simplesmente por captar o som das palavras de Jesus através da pregação. Desse modo, todos indistintamente que ouvissem a pregação do Evangelho creriam no Salvador de maneira automática. É exatamente em razão disso que a aptidão para ouvir a palavra de Cristo, que traz a fé até mim, não é de procedência humana. O próprio relato da experiência de Jesus com uma multidão de João 6 demonstra isso. Leiam comigo o verso 60 do capítulo 6 de João. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Captaram o som das palavras saindo diretamente da boca do Salvador, porém não puderam compreendê-las e, em consequência disso, não creram nele. No capítulo 8 de João, o mestre vai contribuir no sentido de ampliar nossa intuição quanto ao significado especial que o termo ouvir carrega em si, sempre que este estiver correlacionado à palavra de Deus. Cristo vai dizer em João 8,37 àqueles fariseus: a minha palavra não está em vocês. Esta é, sem dúvida, uma declaração cujas implicações se estendem a todas as pessoas de todas as épocas e lugares nas quais a palavra de Cristo está ausente. Veja o que Jesus pergunta, ao mesmo tempo em que responde aos fariseus, no verso 43, João 8,43. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Esse texto é imprescindível para nos conduzir a uma cadeia de verdades fundamentais em relação à fé enquanto dom de Deus. O que o mestre nos revela aqui é uma das provas mais evidentes
de que ouvir a sua palavra é um poder ou aptidão que não reside naturalmente na pessoa humana. Conseguiram captar isso aí? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Incapazes de ouvir a minha palavra. Esta incapacidade de ouvir a palavra de Deus é universal, em termos de carne, em termos de humanidade natural. Nenhuma pessoa possui em si mesma esse poder. Logo, a compreensão da palavra de Cristo se torna algo impossível para todo aquele que ainda não passou pela experiência do novo nascimento e que, portanto, ainda está na carne. Já falamos muito sobre isso, né? Nos vídeos anteriores. O Logos divino é que determina o princípio de tudo, inclusive da fé. Logos divino, o verbo eterno. É ele que determina o princípio, ou arquê, de tudo, inclusive da fé. A palavra de Cristo, que gera a fé, nos alcança como escolhidos de Deus, que são todos aqueles a quem Deus soberanamente deu a Cristo. Jesus vai perguntar aos seus seguidores, em João 6:70, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Somente isso explica o fato daquele grupo de judeus de João 6 não ter crido nele, mesmo tendo ouvido a sua palavra. Quanto àqueles que já eram seus fiéis e leais discípulos, exceção a Judas, desde o início de seu ministério, o Senhor declara abertamente que o motivo de eles crerem é por ele os ter escolhido. O que será confirmado em outros textos. Por exemplo, João 13:18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Eu não estou falando de todos vocês, porque eu sei que entre vocês há um diabo. Jesus não os conheceu. Olha, presta atenção nisso aqui. Jesus não os conheceu porque os escolheu. Pelo contrário, ele os escolheu porque já os conhecia. E esse conhecimento antecipado é o conhecimento pactual, salvífico, aliancista. Acerca desse conhecimento salvífico, Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O conhecimento ao qual o apóstolo se refere aqui não é aquele proveniente da onisciência divina, que tudo vê e tudo sabe a respeito de tudo e de todos. Porém, o conhecimento aqui mencionado é pactual, é o conhecimento que Deus tem de todos aqueles a quem ele soberanamente elegeu desde a eternidade, inscrevendo seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Os arminianos, assim como Ezequiel, irão objetar com base nesse texto de 1 Pedro 1:1 e 2, dizendo que Deus predestina somente aqueles a quem ele previu que iriam crer nele, esquecendo-se que, se for assim, somente esses é que serão verdadeiramente salvos.
não cabendo aí a ideia de perda da salvação, já que foi o mesmo Deus que supostamente os teria predestinado por esse motivo, por ter previsto que eles creriam verdadeiramente nele. Jesus vai dizer em João 10, versos 14, 15 e 27, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aí Jesus em João 15, 16 e 19 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Por tudo isso é que o Mestre, no epílogo daquela experiência de João 6, vai lhes dar o verdadeiro motivo de eles não terem crido nele. Olha só. O Espírito é o que vivifica. A